Olá, queridos. Boa noite. Eu sou a professora Joana Lúcia, do FTM de Arte. E é um outro ritmo, né? Um ritmo musical e dança da cultura afro, muito conhecido, né? Pelo cantor Gilberto Gil. É um grupo também de homenagem ao orixás e também em homenagem ao empoderamento negro. Nós temos o samba de roda. O samba original, raiz mesmo, que vocês vão ver agora. Ó, capoeiristas, né, pessoas da capoeira, que em um determinado momento eles vão fazer o samba de roda acontecer. Então, ó, eu já dei uma corrida aí no vídeo, você tem a negra e o negro, né? E olha, o samba de roda, tá vendo? Ele mistura passos da capoeira, então é quebrar até o chão, não é ficar rebolando a bunda até o chão, é esparcar, né? Olha lá, ó, tá vendo? É o samba misturado com passos da capoeira. E é esse samba de roda que foi 50, 1860. Os brancos perceberam que eles não iam poder conter a escravidão por muito tempo, até porque já existia mais de 100 anos, né, a Inglaterra pressionando para que se libertassem esses escravos, porque o povo liberto teria, né, dinheiro circulando e eles seriam clientes da Inglaterra para comprar os produtos que a Inglaterra vendia. Então, eles já sabiam que a escravidão ia acabar, até porque os negros continuavam com grandes revoltas e os brancos iam fazendo constantes concessões. Uma dessas concessões era dia de domingo o negro ter o dia para plantar para ele e também de fazer suas festividades no final das ruas do Rio de Janeiro. E nesta época já não era tão difícil topar um branco no meio desses negros dançando o samba de roda, tá? Então é daí que surge o samba de roda, bem próximo da abolição da escravatura, né? 10 anos antes, 20 anos antes, isso já acontecia nos domingos, tá? Quem me contou isso foi Laurentino Gomes, naquele livro 1889. Vocês podem ver, e tem também no 1822. O Congo, pessoal, o Congo, ele é uma outra manifestação, né, cultural, artística do povo negro, e ele também tem o sincretismo com os santos católicos, né? O que é o sincretismo? Na época da escravidão, o negro ele era proibido de louvar os orixás. E ele era batizado na Igreja Católica e a igreja tinha a missão de tirar eles da escuridão, das trevas. E eles iam conhecer a luz por meio da igreja, né, da doutrina católica. Então eles tinham que ser católicos. E o que eles faziam? Eles associavam. Eles diziam que estava louvando a Nossa Senhora dos Navegantes, mas na verdade verdadeira eles estavam falando de Iemanjá. Eles diziam que estavam falando do nosso Senhor, né, Jesus, mas eles estavam realmente se reportando ao Oxalá. E unir a Igreja Católica com o Candomblé, né? E aí é um ato de respeito. Eu acho muito bonito, que eu vou mostrar para vocês, tá? A católica do Senhor do Bonfim e as baianas do Candomblé, num só culto, né? De religiosidade, de cumplicidade, de respeito. Culto, depois de um culto de representantes de várias religiões, né? Então, existe um culto ecumênico onde padre, pastor, pai de santo, mãe, e eles fazem essa peregrinação pelas ruas, mostrando um total respeito e sincretismo. O sincretismo, como o repórter disse, ele é Oxalá, o pai, né, dos umbandistas, dos candomblecistas, e para os católicos ele é o Senhor do Bonfim. Então percebam que, independente da denominação, olha o que as pessoas, elas lavam as pessoas com água, com flores, água de cheiro, água perfumada. Pensa, nos tempos de guerra em que vivemos, nos tempos em que você dá bom dia, as pessoas nem respondem, né? Você recebeu uma flor branca, uma água de cheiro, isso já por si só já é uma coisa muito boa,
né? E o branco representa o quê? Que nós vimos lá na unidade 2? A paz. No Congo, santos católicos, os estandartes de Santo Expedito, Santo Antônio. Ó, isso aqui é Regência Augusta. Ó. Vocês conhecerem um pouco mais, tá, da cultura africana. É Quilombo, que conta a história de Zumbi dos Palmares, que é muito importante, 10.639, que fala de trabalhar a cultura afro, mas principalmente porque Zumbi lutou muito para dar liberdade ao povo, né? E ele é um ícone da nossa cultura africana. Depois dele, o filme Anastácia, que vai contar a história da rainha negra que foi escravizada aqui no Brasil, tá? Baseado em fatos reais. E, além disso, conta como que aconteceu o culto de nação dentro da senzala. Não tem nada de terror, é um filme lindíssimo, tá muito triste, mas muito bonito. Nesses filmes, o aluno vai identificar as cores, as vestimentas, os costumes, a fé nos orixás, tá? Da cultura negra. Tem no filme, preciso desmistificar, é preciso que o pedagogo tenha uma visão mais ampla. Ele não precisa se converter. A Umbanda, Quimbanda, o Candomblé não quer converter ninguém. A gente só precisa de ter respeito. Eu tenho um preconceito quando eu não conheço. Quando eu passo a conhecer, aí eu deixo de ter um preconceito e posso ter um conceito, certo ou não. Mas para eu saber se ele está certo ou não, eu tenho que ter propriedade, eu tenho que ter argumentos. E eu só tenho argumentos quando eu leio, quando eu procuro ter informação, tá, pessoal? Os cultos não são macumba, não são maldade. A maldade, a pior macumba, tá aqui, ó, no olho gordo, na palavra proferida. Muitas vezes as pessoas fazem penitência, 40 dias sem comer chocolate, sem comer carne, mas falam mal do vizinho todo dia, do parente, do amigo, que se diz amigo, né? Não faz mal o que entra pela boca, é o que sai da boca do homem que faz muito mal a ele e aos outros, né? Aquele evangélico que está cantando ali, que tem sabor de mel, a vitória dele, que é a derrota do irmão dele, também está sendo muito bruxo, muito macumbeiro, digamos assim. Então, a maldade não está na religião, está na intenção, no pensamento. Quando eu olho para o meu semelhante com olhos de inveja, quando eu quero que ele se prejudique para eu me beneficiar, eu estou espalhando a maldade. E isso é ruim de um ser humano. Deus disse: amai ao seu próximo assim como a ti mesmo. Ele não colocou exceção. Ele não pôs vírgula nessa frase. Ele colocou ao seu próximo e envolve a todos. Amai uns aos outros, como eu vos amei. É para amar a todos. Então, eu amo o meu semelhante quando eu ouço e não saio de perto, não chincalho ele, não critico ele. Embora eu não concorde, eu tenho a minha opinião, mas nem por isso me dá o direito de ridicularizá-lo, de dizer que ele é do demônio, ou que ele é do diabo, ou que ele é pior que eu, ou que eu sou melhor que o outro. Somos todos humanos com uma crença no sobrenatural. Aquele que às vezes se diz ateu, respeito também. Às vezes o ateu tem muito mais amor e respeito pelo semelhante do que um evangélico, do que um católico. O Papa Francisco falou isso há pouco tempo, que dava mais valor a um ateu do que um católico hipócrita, que é aquele que está todo dia com a hóstia na mão, com a hóstia na boca, com a Bíblia na mão, mas não tem coragem de dar atenção para o seu irmão, para o seu familiar, de dar amor, de dar carinho, de dar respeito, de amar ao próximo assim como a ele mesmo. Então, nós temos que sim ter respeito pela cultura, para o que é diferente do que é do meu costume. E quando eu abro meus olhos por o diferente e conheço várias culturas, eu entendo muitas coisas ao meu redor também.
E o pedagogo é aquele profissional que vai trabalhar com as relações humanas. A palavra pedagogia não é só encaminhar a criança, é aquele que auxilia nas relações humanas, em boas relações. E relações pacíficas precisam ter respeito. Então, o pedagogo, ele precisa ter respeito aonde ele for, por qualquer denominação. Embora nós saibamos que existem muitas pessoas preconceituosas, que talvez não concordem com isso que eu estou dizendo. Também não vim aqui doutrinar, mas eu vim falar para você, futuro pedagogo e futuro professor de artes, que a arte, ela tem a sua função de entretenimento, de prazer, de alegria, e que ela tem uma justificativa, ela tem um porquê, ela tem um significado. As máscaras, as cores, os símbolos dessa cultura, desse povo, esse orgulho de lutar sempre, não é de agora, não é da escravidão. É bem lá dos tempos remotos, ainda dos faraós negros, lá da época do Egito e de outros lugares do continente africano, tá? O preconceito que está instalado contra a cultura negra tem origem no período da escravidão. Cabe a nós, pedagogos, mostrarmos que não existe pessoas piores nem melhores e que a nossa cultura é formada por essas 3 etnias e que essas 3 etnias são importantes, assim como qualquer outra aqui no nosso território brasileiro, tá? Assim como as demais religiões e culturas, o negro merece respeito. Procure compreender primeiro, antes de tecer qualquer comentário inconveniente. Afinal, o que você não quer para você, você não faz para os outros, não é verdade? Como eu já disse, já expliquei, o sincretismo ele foi uma válvula de escape para o negro sobreviver ao período da escravidão e a sua cultura sobreviver. Quem tem vontade de saber mais sobre o sincretismo, eu trouxe aqui bem resumido, né, o que é. Oxalá é Jesus, Iemanjá Nossa Senhora dos Navegantes, Iansã Santa Bárbara, Ogum São Jorge, Xangô São Jerônimo, Oxóssi São Sebastião, Iori Cosme Damião. E Cosme Damião também acabou adentrando com esse nome do católico nos centros, tá? Então, Iorimá, São Lázaro, entre outros orixás, tá? O preconceito, ele é uma forma de bem disseminado, né, na nossa sociedade e que a gente precisa, então, parar com esse preconceito. E tem um poema de uma negra que ele é lindíssimo, que eu queria mostrar para vocês, vocês devem conhecer. Vocês terão acesso, né, a esse vídeo aqui da Ana Mari, né, Souza, e ela fala que ela sofreu uma treta sobre religião e ela fez esse poema. 4 pontos tem minha religião, façam deles a minha filosofia e a minha ação. Viva, creia, ame e faça. Vou deixar você acessar e ver aí e perceber como que uma moça tão novinha tem tanta sabedoria, né? Ela define religião, que vem, né, significa religare. A religião, ela deveria religar as pessoas. Se uma pessoa tem religião, ela deveria amar o seu semelhante, ser pessoa mais humilde, mais bondosa, mais generosa. E ao invés disso, às vezes a gente vê muito fanatismo, pessoas que em nome de Deus, em nome de Alá, em nome de tantas denominações, criticam o outro, apedreja, mata, persegue. Isso que a gente tem que acabar, né, enquanto pedagogo. A tradição. Diferente dos brasileiros, os afrodescendentes têm um profundo respeito em relação aos mais velhos, tá? Isso é uma característica do povo negro. Naquele filme, O Menino que Descobriu o Vento, você vê isso. Eles têm muito respeito pelos idosos, pelos ancestrais. São pessoas consideradas sábias. Muitos brasileiros preconceituosos insultam os negros de macumbeiro, mas no carnaval dançam atrás do trio, sambam na avenida, comem as comidas de santo. Né? Como assim, professora, comidas de santo?
as comidas que no culto são ofertadas aos santos, como a pipoca, como o manjá, como a acarajé, como o vatapá, como o caruru. Aí você fala assim, não é comida de santo, não, eu comprei a minha. Sim, é sua, isso mesmo. Coma mesmo. Mas saiba que é da origem africana essas comidas, saborosas, nutritivas, e que faz parte da nossa cultura, assim como no palavreado, né? E não tenhamos vergonha nem preconceito, muito pelo contrário, tenhamos orgulho. Dia do Negro, né? Assim como na cultura italiana e portuguesa, tem homenagens e períodos longos de estudos das suas características, mas infelizmente, quando se fala da cultura negra, esse estudo é destinado apenas para o 19 de novembro. A gente tem que ter mais apreço pela cultura indígena e africana e não permitir que isso aconteça. Esse trabalho ele tem que acontecer no decorrer dos 200 dias letivos, tá, pessoal? A Lei 10.639 de 2003, ela diz que é obrigatório trabalhar essa temática no decorrer do ano letivo de forma interdisciplinar. E diz mais, que é importante trabalhar a história da África, a história da cultura, a luta dos negros no Brasil e o seu empoderamento. A BNCC, ela continua com essa perspectiva. Lá na história, na disciplina de história, no 7º ano, fala sobre isso. Só que a gente não vê acontecer. A gente não vê acontecer, as pessoas não sabem. Essa é uma figura representativa de Zumbi. Ninguém sabe ao certo como ele era, tá? Na época, ninguém se deu o trabalho de fazê-lo, né? Essa imagem aí é o que fizeram, mas ninguém sabe se realmente ele tinha essas características. Mas Zumbi foi o nosso herói negro, que lutou pela liberdade do povo negro, que acolheu muitos dos negros, tá? E que morreu porque teve inteligência para sabotar muito o exército que capturava os negros. Vale a pena vocês verem um filme, tá? Zumbi. E aí, nos projetos, deveriam ser feitos projetos de trabalhar a cultura negra. Existem escolas que mais predominam negros. E essas escolas, como uma que eu trabalhei lá no Santa Cruz, a maior parte dos alunos tem vergonha de ser negro. Isso é muito triste. Sabe por quê? Porque eles já absorveram o preconceito que a sociedade colocou. Eles já perceberam que o bonito é branco. É branco, tem o cabelo liso, é magro, e eles querem tentar descaracterizar suas características. Isso a gente não pode deixar. E quando eu trabalhava lá, eu fazia questão de no dia, na semana da consciência negra, ou até mesmo antes, as meninas se empoderarem, tirarem fotos, mostrarem os seus cabelos cacheados. Agora, graças a Deus, o empoderamento, né, tá trazendo mais as madeixas mais naturais. Mas a gente ainda vê muita criança que prende o cabelo, porque foi ensinado assim. E a gente tem que começar a mostrar negros que fizeram história, negros que são sinônimos de luta, que tem para nós aí todo um legado de determinação, de coragem, tanto na política quanto na religião, né? Nelson Mandela mesmo é um ícone que tem que ser trabalhado. Ele foi um representante, né, do movimento do anti-apartheid, que aconteceu, né, na África Na África, ele era tido como governo sul-africano, como um terrorista, mas ficou 3 décadas na cadeia, mas depois o seu legado, o seu trabalho foi reconhecido, né? Nós temos também um orgulho do Barack Obama, né? Nós tivemos um presidente nos Estados Unidos, país racista até hoje, que ainda existem bairros que predomina branco, que predomina negro, e eles tiveram que engolir um presidente negro, e foi um dos melhores que os Estados Unidos já teve. Isso só mostra o real, o potencial, né, do negro, e ele tem capacidade sim, ele só precisa de ter mais acesso, mais oportunidades, né? E aí, na próxima videoaula, eu falarei da cultura indígena, tá certo? Tchau, tchau.